Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, quantas vezes você já se pegou lembrando de algum momento que você viveu, ou em família, ou que você viveu ali com o seu cônjuge? As lembranças são inúmeras, né? Do tempo que você julgava ser feliz com o seu cônjuge, daquele momento em que você se reunia ali em família, ia para um shopping, fazia coisas bacanas, um jantarzinho romântico, né? Ou até mesmo os momentos de intimidade com o seu cônjuge. Eu sei que esses momentos eles vêm à nossa mente constantemente. A saudade muitas vezes nos invade, né? E faz com que a gente fique ali relembrando muitas das coisas, muitas das histórias das quais nós vivenciamos com os nossos cônjuges. E a questão, na verdade, não é o quanto nós lembramos, mas sim se eles lembram. Se o cônjuge que está apartado, seja vivendo com o amante, com a amante, ou seja vivendo na casa dos pais, levando uma vida de solteiro, será que eles lembram do tempo em que eles eram casados conosco e viviam a vida de casal? Será que eles se recordam disso? A Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 7, vai dizer uma frase de Oséias: ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-lo-á, mas não os achará. Então ela dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Nós vemos aqui neste versículo a Bíblia caindo. Nós vemos aqui neste versículo uma decisão, né? Ela avalia ali a situação que ela está vivendo e a situação não é favorável, a situação é ruim, então ela tira uma conclusão daquilo. Olha, melhor seria com o meu primeiro marido, melhor seria eu voltar lá com Oséias, porque lá era melhor, apesar de todos os problemas que a gente tinha, porque um casamento tem problema, um casamento tem dificuldade, mas melhor me ia do que agora. Isso significa que ela chega a uma conclusão. Mas para chegar a uma conclusão, ela precisa ter avaliado as situações das quais ela estava vivendo e das quais ela viveu lá no passado com Oséias. E aí, queridos, é onde a gente chega nas lembranças dos cônjuges. Queridos, o teu cônjuge, neste momento, ele sim lembra de você, ele lembra da história que vocês viveram junto, de tudo aquilo que vocês têm de comum no passado. Porque não se apaga, não se passa uma borracha em cima da vida passada de vocês. Não. O problema é que neste momento a satisfação dos desejos deles são maiores do que as lembranças de uma vida passada. Por isso é que não voltam. Por isso é que eles não retrocedem, não concluem a teu favor. Porque neste momento eles estão vivendo o êxtase, estão vivendo o ápice dos prazeres, da satisfação dos prazeres, da realização dos prazeres das quais eles saíram de casa para realizar. Você veja bem o seguinte: eles estão vivendo os dias em que eles acharam que realmente valeria a pena na vida deles. Por isso, as lembranças que vêm, elas são analisadas e comparadas com o momento atual deles. E o momento atual é de plena satisfação dos desejos. Ele vai dizer: eu realmente estava certo, eu tinha que ter largado o fulano ou largado a fulana. Mas pense bem comigo o seguinte: esses momentos de satisfação deles não é uma constante. Eles não vivem felicidade o tempo todo ou esta ilusão de felicidade. Na verdade, o que eles vivem, o que eles experimentam neste momento são doses fracionadas de alegria. É quando bate a sensação, a vontade de voltar para casa, vem logo um prazer imediato, um prazer momentâneo e circunstancial, que faz com que este desejo de retroceder, de voltar atrás, seja ofuscado. Mas, queridos, tenha sempre em mente que eles lembram de você a todo momento. E as comparações com o cônjuge que você era e com quem eles estão vivendo hoje
ela é notória. Eles fazem essa comparação o tempo todo, o tempo todo. Cada atitude que o amante tiver, cada atitude que o amante exercer, o seu cônjuge vai comparar imediatamente com a tua atitude. Se a atitude dele, em relação ao mesmo problema, a mesma situação que vocês vivenciaram, for diferente de você e alegrar a ele, satisfazer ao seu cônjuge, ele vai dizer, não, foi bom eu ter me separado, realmente valeu a pena. Se a atitude do amante for uma atitude ruim, da qual não agrade o seu cônjuge, ele vai dizer, nossa, mas com a minha esposa era diferente. Com a minha esposa, ela não agia desta forma. Com o meu esposo era diferente. Ele iria me respeitar nessa decisão, nisso, aquilo. Ele ia me dar ouvidos. Ele não ia me prender. Enfim, queridos, há uma comparação constante. O ruim de ser amante, além das consequências espirituais para isso, né? Que o adultério tem a questão das consequências para já, tem a questão da morte. É essa constante comparação. O amante hoje vive à sombra de quem você foi. Tudo que ele fizer será motivo para o teu cônjuge comparar. Será sempre assim. Será sempre assim. E aí eu dou um recadinho para você, amante que está me ouvindo. Você nunca, escuta bem o que eu estou dizendo, você nunca terá um relacionamento verdadeiro. Não importa se o cônjuge divorciou da esposa ou do esposo e casou com você, não interessa. Você sempre vai viver à sombra da primeira. Você sempre vai viver à sombra do primeiro, da aliança verdadeira. Será sempre a sombra. Você sempre vai ser comparado. Você sempre vai ser comparado. Aí você pode até me dizer, mas então não vai dar para voltar. Porque se voltar, o cônjuge vai comparar a minha atitude com a atitude da amante. E a Bíblia vai dizer o contrário. A Bíblia vai dizer aqui, querido, no versículo 16 de Oséias, capítulo 2, vai dizer, e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal, e da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrarás desses nomes. Quando ocorrer a transformação de Deus sobre a vida dos cônjuges, querido, ele não mais se lembrará da coisa errada. Ele não mais se lembrará da questão de fazer... Não é que Deus está dando amnésia, não é que Deus está removendo o pensamento do período que ele esteve em adultério. Não, não é isso. Mas não vai existir essa comparação. Porque ele estará vivendo a perfeição divina, que é a primeira unidade, que é o primeiro casamento. Aí não haverá necessidade de uma comparação e o cônjuge transformado, liberto por Deus, não vai comparar. Mas neste momento em que ele está vivendo o adultério, que ele está vivendo a prostituição, que ele está vivendo contrário à vontade de Deus para o casal, para quem se decidiu casar, se relacionar com alguém, quando a pessoa está vivendo nesta situação, eles automaticamente, isso não é algo que eles decidem, eu vou comparar, não, isso o cérebro processa de forma automática, de forma mecânica. O marido fazia desse jeito, e agora o amante está fazendo desse jeito, a amante está fazendo desse jeito. Então, peraí, eles analisam cada coisa minuciosamente. E o diabo, ele é astuto no seguinte, querido. Se uma coisa na relação entre o seu cônjuge e o amante ou a amante desgostar o seu cônjuge, automaticamente o diabo vai fazer algo que possa surpreendê-lo, para que acabe ofuscando aquele problema. Acaba tirando aquela vontade de voltar para casa, porque na casa era melhor. Até que ocorra uma plena transformação. A Bíblia aqui em Oséias, no capítulo 2, vai destacar exatamente a situação dos cônjuges. Exatamente. No versículo 7 que nós lemos ali, vai dizer que eles fazem uma ponderação, que eles concluem a teu favor quando a situação para eles é ruim.
Mas fala também que eles têm festas, que eles têm momentos de alegria, momentos de celebração, e essas festas precisam ser cessadas, porque o dia a dia deles, eles estão comparando com você, e o dia a dia tem pendido a teu favor. O problema é que eles têm esses momentos, esses picos de satisfação carnal, desses picos de satisfação das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, e isso ofusca a decisão deles de voltar para casa, a decisão de fazer a coisa certa. E então a Bíblia diz que Deus tira esses momentos de satisfação. Entenda o seguinte: Deus vai tirar, sim, do seu marido, tirar da sua esposa, esses momentos de satisfação. Porque o caminho deles é morte, querido. Tudo que eles vão encontrar daqui para frente será cada vez mais destruição, consequências dos seus respectivos pecados e uma consequência maior, uma recompensa maior pelas obras praticadas, que são obras de destruição. A Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, querido, saiba que o teu marido lembra de você, sim. Ele não esquece de você por nenhum minuto, mas ele compara todas as atitudes da amante, do amante, com as atitudes que você tinha lá atrás. Todas as lembranças são lembranças comparativas. Ele faz comparação. E o problema tem sido os picos de alegria e de satisfação dos prazeres. Quando ele se libertar da satisfação dos prazeres, nada mais vai o segurar na vida de adultério, de prostituição, e ele volta para o seio da sua família. Continue orando, continue buscando, porque a transformação está vindo aí. Está logo aí, está às portas. Continue, não pare, não desiste. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.